Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Wolfcast. Hoje voltamos aí com a presença dos meus sócios, Maurício de Fraga, Pedro Veríssimo. Sejam bem-vindos aí, meus irmãos. Vamos para mais uma. Hoje vamos para nosso 10º episódio, né? Hoje vamos voltar para nossa forma inicial, que há muitos pedidos, pessoas pedindo para nós vir só nós três de novo, que a gente fez vários episódios agora com convidados. E hoje nosso assunto abordado hoje vai ser as perguntas mais frequentes sobre consórcio. Isso vai dar pano para manga. Eu acho que tem muita gente com curiosidade e vai ser um episódio bem bacana. E esse é um assunto que eu acho que a gente domina bem, né? Então acho que a gente tá há pouco tempo, né, nesse negócio, no ramo de consórcio, nós três. Então acho que hoje vai dar para nós se divertir um pouco aí enquanto trocamos essa ideia aí. Vamos pra primeira, meu DJ. Bora pra primeira pergunta, então. O que é consórcio? Meu Deus. Vamos lá, Pedrão. O que tu me diz de consórcio? O que é consórcio? Primeiro, consórcio é uma união de pessoas, um grupo de pessoas com objetivo comum, muitas vezes para comprar um imóvel, comprar um veículo, e essas pessoas se autofinanciam e normalmente tem uma administradora por trás que zela, né, pela responsabilidade daquele grupo, para que todo mundo chegue até a contemplação, que todo mundo seja contemplado, né? E que ninguém passe a perna em ninguém. Então, a administradora, ela zela para que tudo ocorra de uma forma certinha. A administradora é quem administra o grupo, né? Perfeito. Outra coisa que eu poderia falar sobre consórcio, consórcio muita gente acha que é o fim, né? Mas consórcio acaba sendo o meio. É a forma de tu chegar até o objetivo. Ninguém acorda querendo fazer um consórcio, né? Ninguém acorda, tipo assim, hoje acordei e vou fazer um consórcio. Não, tu acorda querendo comprar um carro, tu acorda querendo comprar um imóvel, tu acorda, às vezes, vamos lá, a partir de hoje vou começar a guardar uma grana. Isso a gente acorda, né, querendo essas coisas, mas ninguém acorda querendo um consórcio. Porém, o consórcio é uma das ferramentas para chegar até esse objetivo. Né? Ali que eu ia chegar. Hoje eu gosto sempre de contextualizar, né, o consórcio, colocar ele dentro das opções para aquisição de bens, né? Consórcio juntamente com financiamento, juntamente com comprar à vista, juntamente com tu guardar dinheiro, é uma opção para aquisição de bens, né? E para mim é a forma muito inteligente, uma vez que tu junta todas as possibilidades, né? Consórcio é guardar dinheiro em grupo, né? Guardar dinheiro junto com outras pessoas, onde tu vai se autofinanciar, então ele acaba se tornando um financiamento, tendo a possibilidade da compra à vista, igual compra à vista. Então eu sempre brinco, é a mistura das três outras formas, das três outras opções, né? E o que é legal, pegando um pouco da essência do consórcio, o consórcio ele nasceu mais ou menos lá na década de 60, 70, foi por aquela década. E ele nasceu com funcionários do banco, para quem não conhece, ele nasceu com funcionários do Banco do Brasil, né, que em decorrência da falta de oferta de crédito naquela época. E as altas taxas de juros também, né? E ao mesmo tempo começou a indústria automobilística no Brasil a ficar mais forte, vir em carros e tudo, e como falta de oferta de crédito, entre eles acabaram juntando uma grana para que o primeiro ali né, a primeira verba, fizeram um sorteio entre eles e acabaram contemplando o primeiro e pegando o primeiro carro, e assim o segundo, terceiro mês, quarto mês, então eles se autofinanciaram. E daí surgiu assim no Brasil o consórcio. Para quem não sabe, surgiu assim no consórcio. E tu vê como é interessante isso, porque quem vendia crédito, quem vendia financiamento, pessoas que tinham acesso ao crédito na época, né, criaram esse produto. Então isso tem alguma vantagem, né, em fazer consórcio, uma vez que pessoas que tinham acesso a crédito, pessoas que trabalhavam dentro de bancos criaram esse sistema, né? Então, para se autofinanciar, né? Exatamente. Eu vou ser um pouco repetitivo aqui, coisas que eu falei já nos outros podcasts, que o consórcio ele é uma opção, né? Hoje o pessoal tem o financiamento, tem a compra à vista, tem o consórcio, tem o guardar dinheiro, e hoje o consórcio, queira ou não, ele é a forma hoje mais econômica. Lá no final das contas ele vai sair mais barato. Hoje nós temos até exemplos que ele sai mais barato até do que a compra à vista, né? Perfeito. Exatamente. Vamos para a próxima. Como é que é a próxima, DJ? O que posso comprar com consórcios? Essa é boa. Essa é boa. Vamos lá, desde uma moto até um avião. Carro, moto.
tu pode comprar Caminhão. tudo com consórcio. Tem gente que faz consórcio para Lancha, jet ski. Tem gente que faz consórcio para estética, tem gente que faz consórcio para serviços. Móveis, né? Móveis. Durante muito tempo tinha para eletrodomésticos e tudo. Hoje em dia, os mais famosos, né, os consórcios que mais vendem, são o consórcio imobiliário, o consórcio para veículo. O consórcio imobiliário que serve para compra, construção e reforma. Todas as partes hoje, quando a gente pensa em imóveis, construção, reforma, compra de um imóvel novo, ou até mesmo comprar um terreno e construir, sala comercial, andar comercial, um prédio, eu posso fazer tudo com consórcio. É uma forma planejada de chegar até o objetivo, né? E também tem gente que sim, por mais que talvez não é muito dito, mas tem gente que compra avião com consórcio. Sim. Né? Então, existe essa possibilidade também. Comprar um helicóptero, comprar um avião. Então, existem várias possibilidades. Nós conversamos com um cara, foi em 2018, eu acho, né? O cara foi no escritório e ele tinha comprado um avião, né? O cara da dinastia, né? O cara era da dinastia. Ele tinha comprado um consórcio através... comprado um avião através de um consórcio. Foi o primeiro da HS a fazer isso, O primeiro né, que a HS Consórcio liberou uma aeronave através do consórcio. Basicamente, a criação de grupos de consórcio, até por legislação, né? Ele tem que ter vamos dizer, um propósito, né? Que seja comum entre todos os participantes do grupo, que seria imóvel, veículo, né? Serviços, eletro, né? E, enfim, qualquer veículo automotor, né? Hoje eles liberaram lanchas, liberaram jet ski, enfim. Náutico, né? Náutico e tem muita gente que faz para intuitos que nem é o propósito do consórcio, mas com os que levam o mesmo objetivo, né? Então, guardar dinheiro, poupança. Exatamente. Então, pessoas que não... O Pedro, até nós estávamos lá viajando agora essa semana, o Pedro conversou com um rapaz lá, nós estávamos no restaurante, o Pedro começou a conversar com um cara do lado dele, e o cara falou que não guardava dinheiro. E aí o cara não guardava dinheiro. E aí, até não sei se fechou ainda, mas vai fechar negócio. Tava conversando, e ele achou muito bom para guardar dinheiro. Disse, cara, isso é muito bom para guardar dinheiro. É que o que acontece? As pessoas, né, nós mesmos, a gente entendeu que o consórcio é um método de guardar dinheiro, né? Uma ferramenta, né? Exato, ele é uma ferramenta para te guardar dinheiro também, né? Uma vez que ele tem, enfim, as valorizações e tudo mais. Eu acho que tem uma parte bem importante nessa conversa e no que a gente está conversando agora, por exemplo, que existem diversos profissionais no mercado, certo? Existem diversos profissionais no mercado, mas existem alguns que são de fato especialistas no que vendem. Hoje, se for colocar todas as possibilidades que um consórcio tem, se tu não pegar uma pessoa preparada, muitas vezes tu vai acabar fazendo um mau negócio. Exatamente. Então, o ideal é o quê? Pega uma pessoa preparada, que realmente entende do que tá vendendo, com certeza tu vai acabar fazendo um excelente negócio, porque tem diversas possibilidades dentro do mesmo negócio. Né? Então, se tu pega ali, tu tem o teu objetivo e a gente é o como, a gente vai te entregar o como da melhor forma possível. Muitas vezes aquele como que seria o que a gente faria. Exato. Na verdade, o que a gente vende hoje? A gente vende o que a gente faria. Né? O que a gente faz, né? O que a gente faz, né? E perfeito, o que a gente faz. Antes de vender, nós somos clientes, né? Perfeito. Então, quando eu converso com alguém, eu tento entender a necessidade e a vontade daquela pessoa, trago para a realidade e mostro o que eu faria na pele daquela situação, que é o de fato que normalmente a gente faz no dia a dia, né? Exatamente, o cara dá consultoria para muita gente, né? Uma vez que o vendedor ele tem a oportunidade, né, de ver muitas pessoas, né, com um propósito diferente, né? O cara quer comprar um carro com entrada baixa, quer comprar um imóvel com, sei lá, com a renda baixa, enfim, e o cara consegue ver tantas possibilidades, né, de pessoas querendo crédito, e o cara sempre tenta buscar a melhor forma, né, para ele poder adquirir esse crédito. Fazendo isso, a gente aprende no dia a dia, né, e podendo levar, né, levar novas formas, novas possibilidades para os clientes, né, através do mesmo produto, olhando ele de uma ótica diferente, né, isso é muito interessante. E eu acho que é um dos motivos pelo fato de vender bastante, é flexível, não é uma coisa tão engessada. Tu não faz para, às vezes, uma situação específica, ela pode ser 2 ou 3 situações com o mesmo tipo de produto, né? Mas, claro, o ideal é o quê? Que tu pegue um profissional especialista para que tu consiga chegar até o teu objetivo e não olhe para um outro lado onde que
negócio Uma possa ser ruim. uma coisa que não pode comprar com consórcio, né? Que não deve ter essa pergunta aí, que muitas pessoas perguntam, as pessoas fazem às vezes consórcio ou vêm pra comprar o que vocês veem que não pode comprar. Eu lembro muito assim, o pessoal queria comprar área verde, comprar veículos que de leilão, que algumas vezes deu, outras vezes não deu, depende de administradora para administradora, mas imóveis que estejam enrolados, casas que estão com a construção, mas não estão averbadas, isso tudo são coisas que não podem ser compradas com consórcio. Obviamente, se tu regularizar, tu vai conseguir, né? Ô Bitelo, tu pode repetir a partir da área verde ali, que tu falou um pouquinho rápido, e como vai ter gente escutando, talvez não vai voltar, só fala só, tipo, o que não pode comprar com consórcio. Área verde. Imóveis que não tenha documentação, né? Porque o consórcio, para ele fazer a liberação de crédito, ele precisa de garantia. Precisa e essa ser garantia alienado, né? seria, fica alienado, fica alienado à administradora de consórcio até que a pessoa termine de pagar todas as prestações. Então, se não tem documentação, não tem como alienar, né? É isso aí. Enfim, imóvel, veículo, né? Que esteja regular. É isso aí. Ponto. Até pra tua segurança, né? Pra tua E segurança. do grupo, principalmente. Perfeito. Com certeza. Bora pra próxima? Bora. Essa pergunta é maravilhosa. Eu quero fazer essa pergunta pra ti, Pedro. Vamos lá. Consórcio é investimento? Consórcio tradicional não é investimento. Tá, vou começar dentro dessa... Eu achei que o Pedro ia dizer que era, cara. Vamos lá. O que acontece? É melhor desmistificar um pouco o que as pessoas pensam a respeito de consórcio. Então é melhor falar desde o início. Consórcio tradicional não é investimento. Porque vamos primeiro para a primeira situação. O que é um investimento? É tudo aquilo que tu coloca um valor, né? Tu coloca, vamos lá, coloquei R$1.000 e eu ganhei 1.010, 1.100, 1.200, é um investimento. Tá, então tudo aquilo que eu coloco um dinheiro e eu ganho mais que aquilo é um investimento. Então consórcio tradicional normalmente é feito para adquirir algo. Como existe a taxa administrativa, né? Como existe a taxa administrativa que eu pago um valor um pouquinho a mais, por mais que eu esteja comprando algum bem, né, e talvez como investimento, o consórcio em si não é investimento. Porém, existe o consórcio, um novo consórcio, que é o consórcio que a gente trabalha, que tem como tu pagar uma parcela menor, então isso te dá uma possibilidade Parcela diferente. menor seria meia parcela, no Isso, caso. meia parcela. Tu consegue pagar uma meia parcela até chegar à contemplação. E isso é questão de lógica, como qualquer pessoa que talvez trabalha com vendas. Se eu tenho um produto onde que eu consigo pagar um valor menor e consigo vender por um valor maior, significa que eu posso ganhar dinheiro. Então tem muita gente hoje que faz consórcio e gente de todas as classes sociais, começando classe A, classe B e classe C, que fazem consórcio a título de investimento, com a ideia de alavancagem financeira. Quando contempla, vende a carta e ganha um bom valor. Um exemplo, estou colocando R$1.400 mensais. Coloquei 1.400 durante um mês, 2 meses, cheguei a 20 meses. Eu coloquei R$28.000. Desses R$28.000 que eu coloquei, eu tenho possibilidade de ganhar R$100.000 e não pagar mais nenhuma parcela. Tá, mas isso aí tá me parecendo investimento, Pedro. Isso é investimento. Então, assim, consórcio, um novo consórcio, com a questão da meia parcela, te permite ser investimento, para ser uma resposta mais extensa, mais completa. Né? Então, consórcio... Que vai depender um pouco da questão da contemplação, Perfeito. a sorte da pessoa de contemplar logo, né? Porque se demorar muito, daqui a pouco já não vai conseguir vender por mais do que pagou. Claro que nós temos possibilidades, tem algumas coisas, acho que vai ter perguntas e que a gente vai poder responder sobre isso, né? Uhum. Mas se demorar muito, já não vai compensar. Perfeito. Mas aí tem outras opções, né? Não vai compensar na venda, né? Mas, Exato. Mas se tu perceber, hoje, o simples fato de tu ter guardado dinheiro, né? E esse dinheiro não ter inflacionado ao longo do tempo, uma vez que o consórcio tem as correções que valorizam, né? O que o cliente pagou até então, caracteriza, né, indiretamente o investimento. Eu tenho que tudo que eu guardo, é diferente de eu guardar, vamos dizer, num colchão, né? Eu botei embaixo do colchão meu dinheiro. Ele está sendo inflacionado, né, ao longo do tempo, né? Eu não posso dizer que isso acontece com consórcio, né? Por mais que ele tenha taxa de administração. Então, por isso, eu acredito que seja muito por isso que a grande maioria das pessoas começaram a usar o consórcio
e colocar ele lá vamos dizer, na partilheira de investimentos, né? Por quê? Porque ele se transforma no investimento uma vez que eu consigo vender essa carta e ganhar mais em cima, uma vez que eu pago ele até o final e recebo um valor superior ao meu investido, e que existe essas características no meio, né? Com certeza, o Pedro tem acho que uma planilha, né, que Isso, diz, né, isso. que tipo, pagou tanto, pagou até o final, e lá no final tu foi contemplado, lá no final tu vai pegar mais do que tu pagou, né? Por causa dessas correções. Né? Falando um pouco sobre essa questão da planilha, na planilha, como a gente começou a atender muitos clientes que investiam em bolsa, né? Investiam tanto em renda fixa quanto renda variável, principalmente muitos que investem em renda variável, a gente tem uma quantidade muito significativa de clientes, a gente acabou indo para a planilha e colocando na vírgula até um mês 100, até um mês 200, mas vamos lá, até o mês 100, demonstra o quanto é interessante a aplicação em consórcio. Para ter uma noção, tá? Um cliente contemplado hoje, pagando uma parcela de R$ 1.400 até R$ 2.800, se ele contemplar até a parcela 50, vale a pena ele vender a carta. Ele vai ter uma rentabilidade superior a uma renda fixa e muitas vezes superior até que uma renda variável, que normalmente o cara que trabalha com renda variável ele quer próximo a 2%. Mês é o que busca isso, ele né? busca Poucos isso. conseguem, né? Eles buscam isso. Eles buscam isso. Então vai ter uma rentabilidade maior que normalmente uma renda até variável. Se eu passei desses 50 meses, de 50 a 90 meses, tu também tem uma rentabilidade muito grande, só que daí com alavancagem patrimonial. O que? Eu coloquei um valor muito mais baixo, certo? Coloquei um valor muito mais baixo e comprei um imóvel. A rentabilidade daquele imóvel versus o valor que eu investi e o valor do imóvel te dá uma rentabilidade que, por exemplo, em 60 meses dá 3,58. Para vocês terem uma noção, se ganhar via sorteio. E dá 2,57 no mês 60, tá? No mês 60, se eu ganhar, por exemplo, via lance. Uma coisa interessante também, que eu acho que poucas pessoas sabem, né? Que o consórcio pós-contemplação, ele rende, né? Se tu não usa a carta, se tu deixa ela, né? Esse valor é aplicado, né? Em um fundo de investimento. E ele fica rendendo sobre o crédito todo, né? E não sobre o quanto a pessoa pagou. Então, e mensal, né? E mensalmente. Na verdade, até é o juros de uma aplicação de fato, né? Ou seja, tu pagou 10 mil reais e o teu crédito é de 1 milhão, tu vai receber juros de 1 milhão. Né? E ele fica superior ao valor da parcela, na grande maioria das vezes, né? Então, se tu pensar isso também, quando acontece isso, se torna um investimento. Então, o consórcio contemplado, ele se torna um investimento de fato, né? Uma vez que tu pode fazer todas essas opções, né? Então, só para a gente responder a tua pergunta, o consórcio, o propósito dele não foi criado para investimento, para isso, e sim como uma opção de aquisição de bens, mas está sendo muito usado como investimento, uma vez que possibilita todas essas possibilidades. Muitas rentabilidades, agora, né? Muita rentabilidade, né? Homem, vamos para a próxima. Vamos lá. Esperamos ter respondido essas duas perguntas já, né? Qual a diferença entre consórcio e financiamento? Existe o cliente imediatista e existe o cliente que se planeja. Existe eu, por exemplo, que estou com aquela barriguinha que eu preciso ir para academia e eu sei que eu não vou perder de um dia para o outro, que eu não tenho que fazer, né? E existe o cara que daqui a pouco fica com aquele corpão musculoso que se planeja para ficar com aquilo. Então, esse primeiro que tu falou é a cirurgia. Que tu tá cirurgia. Eu achei que ele ia dar um exemplo assim, e o outro é o bitelo, né? Eu achei que tu ia dizer, né? Tu tá melhorzinho, moço. Do primeiro podcast pra cá, ele tá mais magrinho. Não, melhoradinha, né? E o que vocês acham do primeiro podcast pra esse nosso? Como é que estamos? A nossa desenvoltura cara, como podcaster? Bota nas redes aí pra ver se a gente tá um pouquinho melhor, um pouquinho mais soltinho, né? O primeiro pra mim foi terrível. Eu tava assim, eu querendo me enfiar, acho que né? Gosta mesmo. E agora já tá um pouco melhor. Como tudo na vida é treino, né? Eu acho que a gente, depois do 10º aqui, já tá um pouco mais tranquilo. O que tu acha aí, homem? Tá um pouco melhor?
Tá um pouco melhor, né? Isso aí, DJ. A Tairine pediu para nós deixar uns recadinhos, já vou aproveitar, já que a gente deu uma brincada aí. Pessoal, quem quiser deixar recado aí, perguntas, aproveitem, curtam, compartilhem aí, se tiverem ideias, dê sugestões para nós aí, que a ideia é estar sempre melhorando e trazendo mais conteúdo pra galera aí. E nos sigam, né? Nos sigam no YouTube, no Spotify. Wolfcast, Wolf Consórcios, Fraga e Bitelo, Maurício de Fraga, Pedro Veríssimo, Rodrigo Bitelo. E vamos de novo pra mesma pergunta. Pra mesma pergunta, não, né? não pula, gente. Tá, qual é a diferença entre consórcio e financiamento? Eu acho que tudo vai depender da situação atual de cada pessoa. Se eu sou um cara que eu preciso para anteontem, o financiamento acaba sendo a solução, porém eu pago o preço por eu não ter me planejado. Então eu vou pagar um preço muito maior. Hoje, vamos lá, eu comprei um imóvel, eu vou pagar 3. Resumindo, é isso. Em 30 anos eu vou comprar um imóvel, vou financiar em 30 anos, eu vou pagar 3 imóveis. Enquanto se hoje eu pego um consórcio, eu me planejo, eu não tenho o dinheiro na hora, diferente do financiamento, porém eu vou pagar um preço muito mais baixo do que um financiamento. 23% a mais em média. Então, tipo, enquanto eu pago um financiamento de 300 mil, eu pago mais de 900 mil reais, um consórcio de 300 mil eu vou pagar 369 mil. Então a diferença é absurda de um para outro. A pergunta é, tu rasga dinheiro? E tem uma situação também que eu acho muito interessante, é as classes sociais, né? Hoje, de repente, o consórcio, ele serve para todo mundo, né? Sempre, né? Mas tem gente que nem a possibilidade de um financiamento tem, né? E eu acho que se torna a única alternativa daí naquele momento. Não fazer nada é o único que não vai propor o objetivo de uma aquisição, né? Então, eu penso muito isso, né? Hoje o consórcio ele é uma saída para uma grande parte da população. E de repente até a única. A única alternativa. Exatamente. Então, hoje... Consórcio, ele é um meio de aquisição, né, conforme a primeira resposta, né, que a gente fez, da primeira pergunta. Ele é um meio de aquisição de bens, é uma forma de se autofinanciar, né, que possibilita, eu acho, todas as classes sociais, de forma planejada, adquirir bens de uma forma mais barata. Então, o financiamento é aquela coisa, né, o financiamento tu vai pagar o preço, né? Na prática é isso, né? E outra coisa, né? Tu pegou um financiamento, de repente tu não vai conseguir o segundo. Tem uma série de coisas que normalmente impossibilita, as pessoas conseguem até financiar, muitas vezes conseguem, se tiver renda, né? Até conseguem financiar 2 imóveis. Mas tipo assim, por exemplo, eu conheci um médico que ele tinha mais de 40 imóveis, né? E esse médico, ele falou, eu só tenho hoje essa quantidade de imóveis através do consórcio. Porque no financiamento eu tentei, daí eu percebi que não ia conseguir, porque só financiavam dois imóveis, e eu tenho renda para até muito mais que isso. E eu comecei fazendo consórcio, comecei a contemplar e comecei a ter muito mais imóveis, alavancagem patrimonial. Então, tipo, infelizmente ele não foi com a gente, né, que ele fez isso, mas a partir de quando ele nos conheceu, ele começou a ser cliente nosso. Mas que eu acho legal, né? O que ele falou foi que através do consórcio que ele acabou tendo essa alavancagem toda. Bastante. Isso é interessante. É planejamento, né? Consórcio é planejamento, no fim das contas. E tudo que a gente faz planejado, a gente faz melhor. Exato. É isso aí. Vamos pra próxima? Como ser contemplado? Depende. Na real, nós temos 2 opções, né? Que é por sorteio ou por lance. Perfeito. Né? Na prática é isso. E cada administrador tem suas regras, né? Internas, né? O sorteio, o nome já diz, né? Cada grupo de consórcio tem os números de cotas, onde tu vai pela Loteria Federal, tu participa do sorteio. É sorte mesmo. Obviamente, para te ser contemplado, tu tem que pagar a tua parcela rigorosamente em dia. Tanto por sorteio quanto por lance. Se tu não pagar a parcela, em dia tu não vai participar. Aí tem algumas administradoras que têm algumas opções, algumas modalidades, que tanto na HS Consórcio tem o lance fidelidade, né? Que tu só participa após o 6º mês pagando rigorosamente em dia, 6 parcelas consecutivas, e isso te possibilita estar dentro de um grupo mais fechado, né? Que é só de quem paga em dia. Só quem paga em dia, um grupo mais elitizado, né? Então,
E daí o lance, né? O lance aí tem estudos de grupos, tem várias questões, e aí vai de cada grupo. Tem grupos que iniciam com 3, 4 contemplações, tem grupos que já iniciam com 5, 6 ou mais. A gente tem hoje. Poucas, 20, hoje tem grupos que tem 20, 30 contemplações. Uma coisa que é interessante a gente falar sobre formas de pagar o lance, né? Que daí dentro existe várias formas de pagar lance. Uma, lance embutido, que é tu usar um pedaço da carta como oferta de lance, que é uma prática muito usada dentro dos vendedores de consórcio, administradoras, a grande maioria delas disponibiliza esse formato. Tem alguns grupos que não permitem, tá? Algumas administradoras. Algumas administradoras e alguns grupos que não permitem lance embutido. Mas são pouquíssimos. Pouquíssimo. Né? O lance embutido, para o pessoal entender, né, quem não conhece, o lance embutido tu tira da própria carta de crédito. Exemplo, se tu fizer uma carta de 30 mil reais, de 100 mil reais, tu tira 30 mil da própria carta para ofertar como lance. E aí vai te liberar um crédito, em vez de 100, vai te liberar 70. Entendeu? Uma possibilidade também é a oferta de um veículo, né, em consórcios de carro. Tu pode usar lance o teu retido, veículo, né, que se chama lance retido. Não são em todas as administradoras, não são em pouquíssimas. Todas, né? Algumas disponibilizam essa possibilidade, que é o quê? Tu oferta teu carro como lance, ele tem que estar quitado, tem que estar em nome do consorciado, né? O que a administradora faz? Ele funciona muito parecido com o lance embutido. Em vez dela ficar com o seu veículo, ou enfim, ou tu ter que vender e dar o dinheiro, ela vai descontar do crédito o valor do veículo, até a FIP. A FIP do veículo. Né? E aí, na hora de comprar o bem, né, comprar o veículo, tu leva o carro, ou vende o carro por fora, enfim, e compra um bem que equivale ao valor do crédito inicial lá. Né? Isso é uma maneira. Outra maneira seria o FGTS, né? Que é a maneira também de tu usar para pagar lance, né? Tu usa o FGTS, vai na caixa lá, solicita o FGTS para forma de pagamento de lance. Funciona da mesma forma também que o carro. Que é a caixa que faz o pagamento. Exatamente. Desconta do crédito, né? Vai lá, FGTS mais carta de crédito, soma o valor aí do crédito total. Uma pergunta que eu lembro... Né? Uma pergunta que eu lembro que me... Dinheiro sempre é bem-vindo em todas as ocasiões. Né? Até é bom tirar de lá, né? Porque não rende nada, né? A inflação come todo dinheiro. Eu lembro uma pergunta que me faziam muito, tipo do lance, né? O pessoal perguntava assim, eu quero fazer um consórcio e eu tenho 10 mil para dar de lance. Deus, não, beleza, vamos fazer a simulação, vai funcionar assim, tal. Tá, mas se eu não for contemplado, não tem problema, no mês seguinte tu dá novamente. Tá, mas eu gastei os 10 mil e daí eu não tenho mais os 10. As pessoas não entendem, né, que o lance, ele é simplesmente uma oferta, tu só vai pagar o lance se tu for contemplado. Né? Existe É igual um leilão, né? Se ganha, só paga o leilão quem... A diferença do leilão é só que o leilão seria aberto, né? Tu consegue ver quanto... Eu fiquei sabendo... Nós só ficamos sabendo quanto alguém deu de lance após a assembleia, né? Quem foi contemplado. Até pra ser justo, né? Não então, cobrindo o outro. Só pra concluir, o cara deu o lance, contemplou, ele tem 48 horas, gera um boleto, né? Não paga o lance não paga pro vendedor, gera um boleto, e esse boleto o cara paga até 48 horas e o crédito fica disponível contemplado. Tem uma situação, tá, que eu descobri recentemente, que tem algumas administradoras que pedem sim para fazer um depósito como garantia do lance. Da oferta do lance. Da oferta do lance. Tem algumas administradoras que trabalham dessa forma. Eu não sabia. Eu não sabia. Tem gente que vende já assim, né? Mas tem algumas administradoras que realmente trabalham. Tipo, vamos lá, a gente não trabalha dessa forma, que é o que vocês estavam comentando agora. Mas para saber, tem algumas administradoras que vão pedir para tu colocar o lance como garantia, se não der, eles devolvem, né? Mas a gente recomenda, né, que se tu pode daqui a pouco não colocar esse valor, segurar na tua mão, é melhor. Se tu ganhar, tu vai lá e paga. O que aparenta isso, né? No primeiro olhar, o cara olha isso. Pra mim, assim, se pegar uma pessoa leiga e explicar uma coisa dessa, as pessoas estão me dando golpe. É, então, verdade. Depois não me devolvem mais. Eu não faria. Eu não faria. Até eu tenho vários exemplos, né? Eu tinha um amigo meu que jogava bola comigo e ele tava sempre me pedindo pra comprar consórcio contemplado. Ele queria consórcio contemplado. E aí eu chegava, cara, eu tenho essa carta e tal, tanto de entrada, e foi. E era várias vezes ele vinha, né, com essa conversa. Aí um dia nós fomos jogar e ele, cara, comprei uma carta contemplada, assim. E aí eu disse, que legal, qual é o administrador? Eles, não sei. Não, beleza, ele é leigo, né? Como é que foi? Que carta é? Qual é o valor? Daí eu não lembro, mas acho que era 45, 46 mil reais. E aí eu disse, mas como é que foi? Quanto tu pagou? E como é que foi? Tu já foi no cartório? Tu tem o documento? Não, ele foi lá no escritório e tal. Na hora eu dei em dinheiro pra ele 5 mil reais.
Tá, e qual é o prazo, qual é a parcela? Daí ele começou a me explicar, já faz um tempinho isso. E aí eu disse pra eles, cara, eu vou te dizer assim, tomara que eu esteja enganado, mas eu acho que tu tomou um golpe. Se tu não tomou um golpe, eu quero conversar com esse cara amanhã e eu quero comprar todas as cartas dele por 5 mil reais, uma carta de 40 e poucos mil reais, 46. Pro resto da vida, né? Comprou todo. O resto da vida, né? Eu pensei nisso. meses. Pensei, cara, achei a galinha dos ovos de ouro. E aí, mas eu já sabia, né? Coitado, sofreu o golpe, perdeu o dinheiro dele. Então, milagre não existe, né? Como toda profissão, todo ramo de atividade, não existe milagre. Eu ia falar sobre isso. Não tem almoço de graça. Não né? existe almoço grátis. Não tem. Em todas as profissões tem profissionais bons, profissionais excelentes, profissionais médios e profissionais ruins. E profissionais que são, vamos dizer, FDP, para não botar aqui no... Filha da puta! É isso aí mesmo. E, cara, acontece. No nosso segmento também tem, então tenha cuidado, né? E procure profissionais especialistas que tenham autoridade, tenha tempo, vivência na questão do produto, que com certeza tu vai... Com certeza não vai falar besteira. Não vai falar besteira. Bora pra próxima? Vamos pra próxima. Quanto tempo leva para ser contemplado? Essa Eu adorava essa pergunta, velho. Adorava. Essa pergunta aí é maravilhosa. Então. Eu prefiro falar sobre questão economia e lucro, né? Se a gente for parar para pensar que tu pode ser o primeiro a ser contemplado e pode ser o último a ser contemplado, pensa como um planejamento que tu tá fazendo na tua vida. Então, tirar a pressa. Normalmente é isso que eu tento fazer com a maioria dos clientes. Cara, se for para fazer anteontem, é a mesma coisa que às vezes um financiamento que tu acaba pagando mais, então o teu custo efetivo vai ser maior. Então, se tu pode ter um pouco mais de planejamento, às vezes pode ser que não seja... Isso é uma situação bem, bem bacana também. Às vezes pode ser que tu tá vindo para comprar um imóvel agora, tá? Tá vindo para comprar um imóvel X por causa que tu quer sair do aluguel, certo? Só que daqui a pouco tu vai acabar fazendo um financiamento por causa que, sei lá, tu quer para anteontem, tu deu na cabeça e tu vai acabar fazendo aquilo. Só que daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, talvez tu vai querer uma outra situação. E agora tu não sabe. Tu só vai saber disso daqui, sei lá, daqui a 6 anos, no 5º ano tu vai pensar, preciso fazer isso. E daí tu não se planejou para aquela situação. Então, às vezes, vamos lá, tu vem com uma ideia, mas de 5 em 5 anos, normalmente a gente tende, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, a querer algo. Se eu me planejei, eu vou pagar de uma forma muito mais econômica. Vamos lá, esquece consórcio primeiramente, tá? Se eu colocar o meu dinheiro e deixar ele rendendo, pensando em 5 anos, eu vou ter um capital para poder fazer algo interessante. Na questão do consórcio, mesma coisa, só que de uma forma até melhor. Por quê? Normalmente eu coloquei um valor muito menor, e se eu for, por exemplo, fazer uma alavancagem patrimonial, um exemplo, botar alguém para comprar um imóvel e alguém ir pagando os aluguéis para mim, eu vou ter um imóvel e alguém vai ter quitado essa casa para mim. Sei lá, eu paguei 5 anos da casa, os outros 10 anos, 12 anos da casa que vai pagar é o inquilino. Então, tipo assim, pense sempre para 5 anos, para 7 anos, 8 anos na frente, que tipo, claro, a gente não tem como prometer contemplação, que vai ser no primeiro ou no último mês, mas que tipo assim, se eu pensar que toda hora eu tô me planejando, sempre vai estar acontecendo as contemplações se eu tenho mais de uma carta. Na prática, então, tu pode contemplar na primeira ou na última. Perfeito. Né? Na prática é isso, claro, existe... Na última é difícil, né? Mas... É quase... Impossível. É quase impossível por causa dos lances, né, que vão antecipar as contemplações. A grande questão, o que é? Existe hoje sim, né, planejamento de grupos, onde é que tu vê o grupo que tá com lance, tu consegue ver as ofertas, existe como ter uma noção sobre isso, mas não a garantia que vai ser contemplado por mês. Isso é impossível. Quem garante, tá garantindo uma coisa que nem ele mesmo consegue assegurar, né? Mas existe uma coisa também que eu sempre falei para muitos clientes e tal, que o consórcio nada mais eu acho engraçado, né? Até eu falei por muitas vezes isso. Nunca ninguém pergunta como é que faz pra ganhar na Mega Sena, né? Sei lá, como é que é no negócio do Trilegal. baú lá, Trilegal, o Trilegal, sei lá. Ninguém pergunta como, né? Por quê? Porque não existe como saber, né? Mas as pessoas mesmo assim apostam na possibilidade de ganhar, né?
Eu olho... Minúscula. Que 99% da população não vai ganhar, né? Enfim. E o consórcio é aquela mesma situação, né? Hoje, muita gente faz consórcio por causa do frio da barriga, né? Que dá na possibilidade de tu contemplar logo. E isso eu acho maravilhoso. Eu gosto de sentir, né, o prazer de ser contemplado num consórcio, né? Mas tem uma vantagem comparando com uma, sei lá, com legal, vamos dizer assim, né? É que no final o dinheiro te volta. Isso Com certeza tu vai ganhar. Pode demorar, mas tu vai ganhar. Diferente desse jogo de azar. Então hoje para quem investe em trilegal, para quem investe em Mega Sena, investe numa possibilidade que é mínima, tá tirando dinheiro fora, né? Em 99,9999% das pessoas, e no consórcio é o ganha-ganha, aquele jogo que todo mundo vai vencer. Com certeza ele vai ser contemplado em algum período. Todo mundo vai vencer. Então hoje, em vez de eu jogar um jogo desse tipo, né, que me dá a possibilidade de eu ser contemplado, enfim, ou ser sorteado, eu gosto de jogar um negócio que o dinheiro no fim me volta. Eu gosto muito de dar exemplos, né? Eu lembro de quando eu ia bastante em visitas, eu sempre falava muito isso de tu pode ser o primeiro como tu pode ser o último. E eu tava numa visita uma vez com um vendedor e, cara, nós fomos, era 2 advogados e eles queriam na época, eu não lembro qual era o valor, acho que era 400, 500 mil, que eram os maiores valores que tinham na época pra gente vender. E os caras estavam interessados em cada um fazer uma no maior valor que tinha. E nós começamos a conversar e chegou nesse assunto, tá, mas quanto tempo eu posso levar pra ser contemplado? Primeira coisa que eu falei, tu pode ser o primeiro como tu pode ser o último. O vendedor ficou assim, ó, congelou, quase morreu do coração, imagina, né? Aquela época era muito dinheiro, né? A comissão seria alta e tal. E aí eu comecei a explicar o que ele poderia fazer para contemplar. Essa do lance fidelidade é uma maneira de tu conseguir acelerar a tua contemplação, porque eu lembro que antigamente tinha grupos que, tipo, ninguém contemplava no lance fidelidade, até porque não tinha pessoas aptas, ou a pessoa que estava apta não ofertava lance e tal, então tu tinha como acelerar, mas podia ser o último. E o cara ficou me olhando assim e tal, gostei de ti, a tua sinceridade, porque eu falei com o cara há 2 dias atrás, e o cara disse que em 3 meses me contemplava. E o vendedor que promete que em 3 meses ele tá contando com a comissão dele, e azar, né? Muitas vezes realmente o vendedor estudou o grupo e tal, mas garantir ele não pode, porque assim como nós 3 vendemos, nós 3, tu estudou um grupo e nós 2 estudamos o mesmo grupo, nós vamos falar o mesmo valor, e aí? Vai dar o mesmo lance, vai dar empate, né? Daí o empate, o critério vai ser a Loteria Federal, né? Então eu gosto muito de lembrar disso, que a sinceridade te passa credibilidade. E é uma das coisas que eu sempre falo muito quando a gente tá em reuniões, né? Que além de tudo a gente tem que vender credibilidade. Se tu vender uma mentira, isso tu vai... Cara, essa pessoa não dura no negócio. Eu lembro que quando eu entrei no negócio, de todas as pessoas que estavam comigo, hoje só tá o que era meu gerente. O resto de todas as pessoas que trabalhavam comigo na unidade, nenhuma mais trabalha com consórcio. Nenhum. Mas quanto tempo leva para ser contemplado? Com oferta de lances pode às vezes ser mais rápido, não ser os últimos, basta pagar em dia, ter assistência. Boas probabilidades, né? Isso, perfeito. Grandes chances de contemplar em períodos curtos, né? Mas tem que... Mas uma garantia temos. Vai ser contemplado. Essa é a certeza, né? Pode ser útil? Pode, mas vai ser útil. Quando lance dá pra dizer que é impossível, né? Mas, é impossível. Mas um lance é praticamente eu gosto de vender uma hipótese não tão interessante, né? E preparar a pessoa pra ela do que vender a melhor hipótese, Não é ruim, por causa que daí a falsa expectativa tu detona. Cria frustração e daí melou tudo, né? Daí muitas vezes, eu nunca esqueço, só pra continuar, eu tenho uma história boa. Uma vez eu vendi um consórcio pra um cara de carro, e eu fiz estudo de grupo na época. E tinha poucas pessoas ofertando o lance, e tava com, tipo assim, tinha 7 pessoas ofertando o lance e, sei lá, e 3 contemplavam. Eu disse, cara, e ele queria segurança. Eu não posso segurar, eu não garanti em nenhum momento pra ele, né? E eu tava com a ideia de fazer um consórcio também naquele período, e na conversa eu disse pra ele, cara, vamos fazer o seguinte, se tu não contemplar em 2 meses, eu compro a carta de ti daí pra mim, porque daí eu vou querer. Falei assim pra ele, né? Resumo da história, entrou, na primeira não contemplou. E daí ele me ligou, me pedindo daí pra me comprar a carta. Eu disse, tá, mas eu já combinou 2 meses. Ele disse, não posso, eu já não sei o que. Que viagem, né, cara? Fui lá e comprei a carta do cara, resumo da história, contemplei no primeiro mês, vendi o contemplado, ganhei dinheiro. Isso é verdade. Isso é um fato verídico. Tinha que ter ligado pra ele, não ligou? Mostrar o extrato pra ele. Eu tava muito bravo com ele. Se ele ouvir, ele sabe que é ele. Porque ele era 2 meses o combinado, né? Ele meteu uma pressão e em 1 mês ele já me
É isso aí. Faz parte. Vamos pra próxima? Próxima. Quem pode fazer consórcio? Vamos, acho que para quem deve fazer consórcio, né? Qualquer pessoa hoje que, vamos dizer assim, não seja sobrevivência, não seja tipo assim, eu só tenho dinheiro para morar e para comer, deveria fazer um consórcio. Daí não deve fazer um consórcio. Não deveria fazer um consórcio. Só esse tipo de pessoa. Quem não tem condições de Quem pagar não parcela. tem condições de pagar Daí não parcela deve fazer. e o dia a dia. Agora, todas as outras pessoas deveriam fazer, seja por educação financeira, para, tipo, né, guardar dinheiro, porque hoje, dentro da população brasileira, 90% da população não pensa no dia de amanhã. Não pensa no quando que eu vou tirar o pé, se aposentar, por exemplo, né? Então, tipo assim, pensando já nisso, como educação financeira, 90% da população deveria fazer com esse sentido. Outra situação, todo mundo quer adquirir algo. Seja um veículo, seja um imóvel, seja ter um dinheiro para abrir um negócio. Todo mundo quer ter algo, né? Adquirir algo. E para a questão de aquisição, o consórcio é o meio mais econômico que existe, né? Seja para alavancagem patrimonial, voltando daí para o cara, às vezes, que já tem um dinheiro guardado, que é o cara que já investe. Esse cara, ele pode fazer tanto como uma ideia de alavancagem patrimonial, como uma alavancagem financeira. Ganhar dinheiro com consórcio ou usar o consórcio como uma ferramenta para alavancar e ter vários patrimônios como fonte de renda, certo? Né? Nessas situações. E a última situação que existe, né, é a questão de, às vezes, utilizar como uma forma de capitalizar. Eu já tenho um negócio, eu preciso de um crédito um pouco mais barato. Tem algumas pessoas que utilizam a ferramenta do consórcio como uma forma de capitalizar, né? Então, essa outra forma... Ou seja, qualquer pessoa que queira comprar um carro, um imóvel, fazer um investimento, guardar dinheiro e que tenha maior de 18 anos em todas as administradoras, né? Pessoa física ou jurídica, e algumas administradoras que tenha menor de idade, com a assinatura dos pais conseguem também. A partir dos 16. Exatamente. Então todo mundo pode fazer, desde que tenha condições para fazer. Todo mundo. Só não pode fazer quem não tem condições de pagar parcela. Esse não deve. Não dá. Não, Vai se não ferrar, pode vai e se não ferrar, deve. certo. Agora, Próximo. agora eu lembrei uma coisa também, né? Falando nessa de não pagar a parcela, né? Voltando em credibilidade, né? Que as pessoas falavam muito de tipo, voltando à pergunta anterior, de quanto tempo leva pra contemplar e tal. E aí as pessoas ficavam naquela, né? Daí eu dizia assim, cara, se tu vai fazer o consórcio e tu quer contemplar em 4, 5, 6 meses e tu não vai, pode ser que tu não contemple e tu vai desistir, eu vou te dizer uma coisa pra ti, não faz. Não faz, que não vai ser bom pra mim, entendeu? Não vai ser bom pra mim, não vai ser bom pra ti, tu vai perder dinheiro, eu vou perder meu tempo e perder dinheiro também, porque nós, como comissionado, o cara devolve uma boa parte da comissão, então não é um bom negócio, nem pra ti, nem pra mim, sem contar que a inadimplência do escritório aumenta e tal. De novo, né? A credibilidade, de novo, né? Uma vez que não leva satisfação, né? Porque eu acho que a pessoa que desiste no consórcio, ela não alcançou seu objetivo, né? Se frustrou, de repente vai ser um detrator, né? Uma pessoa Vai falar mal do consórcio. Mal do consórcio. Isso é extremamente negativo, uma vez que o intuito nosso hoje, de maior meio de venda, eu acho que da grande maioria dos profissionais de consórcio do país é o quê? É o boca a boca, né? E a gente precisa de pessoas que falem bem do produto e que tenham se dado bem com o produto, né? Sabe quem desiste de um consórcio? Normalmente o problema é alinhamento de expectativas. Isso. E na questão de alinhamento de expectativas, existe duas situações. Ou o cara fez uma parcela que ele não poderia fazer, por erro do vendedor ou erro dele de ter feito aquilo. Normalmente é forçada a parcela. Ou porque, tipo, o que eu contratei não é alguma coisa que eu de fato gostaria. Vou dar um exemplo. Um cara que tem condições, fez um crédito de, sei lá, 120 mil. Contemplou 120 mil. Só que o cara tem condições de comprar um imóvel de 1 milhão.
os 120 mil ali não vai conseguir comprar nada que talvez ele gostaria. Serve pra nada. Ele não serve pra nada. Acontece com frequência isso. Né? Acontece com frequência. O que acontece? O alinhamento de expectativa, ele contemplou, por que eu fiz essa merda? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse crédito? Então, tipo assim, por alinhamento de expectativa, acontece às vezes do cara ter feito um valor menor do que ele deveria ter feito naquela ocasião, e ele acaba não gostando do negócio e desistindo. Ou o cara que às vezes fez uma parcela muito alta ou muito baixa, que também não vai servir muita, ou ele vai desistir porque vai estar enforcado. Exato. Então, normalmente é as duas coisas. Ou que eu vou comprar, ou a minha parcela que é... Expectativas frustradas também acontece muito, né? Porque lá, venderam uma... Não prometeram, mas venderam uma possibilidade, uma expectativa. Prometeram mesmo, tem muita gente que promete. Tem muita gente também, tem né? muita gente no mercado. O cara esperava contemplar em 6 meses, isso não aconteceu, né? Uhum. Mas ele mesmo, de repente, criou essa ilusão, né? Essa segurança, essa garantia que isso iria acontecer. E não é a melhor forma de fazer consórcio, né? O consórcio tem que fazer com paciência. Planejamento. E né? que uma parcela seja uma parcela boa. Que querendo ou não é uma parcela pro teu futuro. Uhum. É uma parcela pro teu futuro, cara. O teu eu de daqui a 10 anos, como é que tu quer que ele esteja? Se tu quer que ele esteja bem, tu tem que fazer alguma coisa agora. Não é fazer daqui a 9 anos, entendeu? Tu tem que fazer agora. Para que daqui a 10 anos tu esteja bem. Só que tem muita gente que passa os 10 anos, eu podia ter feito, né? E aí, o que adianta agora? Uma coisa, isso cara, vai muito em encontro com uma explicação sempre que eu dava. Quando eu tinha cliente que tinha pressa, né? Eu convenci, mostrava para ele a possibilidade do consórcio, como o consórcio ia ser bom para ele, mas sempre com a ressalva do quê? Cara, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer esse consórcio aqui. Tu vai pagar meia parcela, pagar uma parcela reduzida, então tu vai ter uma contribuição menor mensalmente. E se tu não contemplar no período que tu gostaria, mas, vamos dizer, testa os períodos mais longos possível, né? Todo mês vai se reconvencendo por que tu fez esse consórcio. E quando não dá mais, vai lá e financia. Mas não para de pagar o consórcio. Porque a dor de barriga vai vir de novo. Uhum. Entendeu? Tu vai querer de novo, de repente. E por tu não se planejou, entendeu? Então a grande moral o que é? Eu sempre fazia isso. Não para. Faz uma parcela que tu não dê bola, que seja igual que eles te empurram no banco lá, os títulos de capitalização lá. E daí entra o negócio dos 5 anos. A cada 5 anos a gente precisa. Exatamente. Só que a gente vem de novo, né? A gente não para pensar nisso. Exatamente. Próxima pergunta, homem. O que é o comércio de cartas contempladas e como participar? Essa daí eu vou deixar pra vocês começar. Vou tomar meu cafezinho aqui. Vai, Mora. Como é que funciona para participar disso? Acho que começar por ali, que é a origem das cartas contempladas, né? Para participar, faça um consórcio, né? Primeiramente, com o intuito do quê? De na contemplação comercializá-lo, né? Vendê-lo como contemplado. Como é que funciona mais ou menos esses números, tá? Vamos supor hoje um crédito que é muito contratado, que é o crédito um dos créditos mais altos que tem na administradora que a gente representa, que é o crédito de R$1 milhão, né? Hoje, como o consórcio ele tem somente a taxa de administração, ele se torna um meio muito barato, né, de aquisição de bens. E uma vez que tu tenha feito esse consórcio, contemplar na primeira, na quinta, na 10ª, na 20ª, enfim, na 30ª, tu vai ter uma pequena, vamos dizer, parte do pagamento total, né? Onde tu consegue vir a ganhar ágil em cima disso. Exemplo disso, fiz um consórcio de R$1 milhão, paguei R$50 mil em parcela. Hoje uma carta dessas, tu vende facilmente ela por 200 a 250 mil reais, entendeu? Quem costuma comprar esse produto é o quê? Os profissionais do consórcio que trabalham com o quê? Com a distribuição dessas cartas contempladas no mercado. Ou seja, eles compram do cliente para revender no mercado, onde ele vai ter toda a responsabilidade, né, de fazer a liberação do crédito, de achar o cliente que se enquadre, né, dentro daquela carta de consórcio. Tirar a carta do teu nome, né? Tirar a carta do nome dele. Esse seria o ideal, né? Tu vender para uma empresa que distribui esses créditos no mercado, né? Existe que a gente tem uma empresa que trabalha exatamente com isso. Existe também a possibilidade de tentar vender no mercado, né? Com certeza vai conseguir pegar melhores valores, uma vez que tu vai alcançar o cliente final. Mas daí sim, a responsabilidade dessa venda vai ser 100% por parte do cliente, né? Que é o quê? De ver como é que o cara vai liberar o crédito, enfim, de assumir fazer o risco, a documentação, né? E vai assumir o risco ali. Porque
numa transferência de carta contemplada, a administradora ela quer entender quem é esse cliente que está adquirindo. E se ele é um cliente que não vai sacanear o grupo, né? Que não vai trazer uma inadimplência para o grupo. O consorciado, a administradora conhece quem é. Né? Por quê? Porque ele fez consórcio, pagou as parcelas, chegou à contemplação. O cliente novo, normalmente, pode ser que ela não conheça. Então, ela vai ter ali a sua análise para ver se esse cliente é apto, né, a vir adquirir essa cota. De uma forma resumida, né? Se fosse pegar de uma forma resumida, para as pessoas não achar, tem muitas pessoas, às vezes, que escutam a primeira vez e acham que é golpe. Certo? Uhum. Por que existe o comércio de cartas contempladas? Primeiro, é uma outra forma de eu ter crédito no mercado. Existe o financiamento, existe as cartas contempladas, que eu posso comprar uma carta contemplada e adquirir um bem. Crédito, né? Pronto, né? É um crédito já pronto para uso. Vamos lá. Se hoje eu faço um crédito e eu contemplo, e eu paguei um valor menor, eu posso vender por um valor maior para o escritório. O escritório compra essa carta e coloca mais uma margem em cima para revender para uma terceira pessoa que está com um pouco mais de pressa. E ela vai lá e adquire o bem. Então, só para entender que existe os três, de uma forma mais resumida, tudo que tu falou, só para ficar fácil um exemplo, o entendimento. assim, né? Um exemplo pessoal entender a grande sacada, qual a vantagem da carta contemplada, é o exemplo da compra do imóvel através do financiamento. Falando em R$1 milhão, hoje tu comprar um imóvel financiado de R$1 milhão em 300 ou 360 meses, vai te custar 3 vezes mais. Tá? Hoje, se tu comprar uma carta contemplada, tá? Essa carta contemplada, vamos lá, uma taxa de administração numa carta de R$1 milhão é 200 mil, tá? 20%, vamos dizer que seja 20%, tá? 200 mil. Se tu vender essa carta pelos 200 mil com mais 300 mil de ágio, não é esse valor, né? Mas tô jogando lá em cima só para te entender, então tu vai pagar R$1,5 milhão. E não é isso, é um pouco menos. Mas aí tu já vai ver a grande diferença. Tu de 3 milhões pagar 1,5, então essa é a sacada, a parcela praticamente a mesma, então a grande jogada é o quanto que isso vai te dar de diferença de um para o outro. Então, através do financiamento vai te custar R$3 milhões, através do consórcio vai te custar R$1,5 milhão. Então, não tem o que Contra dizer. Contra números não há argumentos. Exato. E uma coisa que é interessante também, normalmente, parcela, né? Eu acho que isso é uma coisa que o mercado olha muito, que é o quê? O valor da parcela. Tá? De uma carta de R$1 milhão já contemplada, né? Equivale ao mesmo valor de parcela num financiamento, só que o financiamento é em 360 vezes, 420 vezes. O consórcio vai ser em 200 em média, 180, enfim. Então, existe essa diferença muito grande. A mesma gigante. Parcela te propõe um prazo pela metade através do consórcio. Por isso que um dá o dobro do outro, no final das contas. Exatamente. Então, isso é muito relevante na hora de vender. A gente percebe que o pessoal quer parcela baixa, né? É bacana de conversar aqui entre nós, que parece que vocês entendem muito, né, do que eu falo, e eu entendo o que vocês falam, né? Mas o dia a dia. Mas é complicado que daqui a pouco o pessoal lá que tá ouvindo, de repente, a gente tá tentando ser o mais claro possível, né? Mas e falar de forma diferente. Para nós aparenta ser muito óbvio, porque é o nosso negócio, assim como tu vai falar com o médico, ele vai te dar um monte de palavras ali, tu nem sabe o que é, ou qualquer lugar que tu for, as respostas técnicas, né? Então, o cliente participa ganhando dinheiro, né? Sendo investidor, sendo a pessoa... Esse é um jogo de ganha-ganha, onde todo mundo ganha. Total. Eu poderia só adicionar uma outra situação. Porque já teve gente me perguntando a respeito disso em atendimento. Mas eu sou obrigado a vender a carta para vocês? Quando eu faço esse tipo de investimento? Não, mas a gente gostaria que sim. Então, que nos vendesse. É, né? O que o Maurício comentou no começo ali, né? Tipo, o cliente nosso, quando contempla, a gente vai trazer uma proposta para ele para aquisição dessa carta, porque a gente tem mercado para isso. Mas ele não, obviamente, ele não é obrigado a vender para nós. Ele pode tentar vender ou ficar com ela. Até antes a gente falou sobre investimento. Essa carta ela fica aplicada, rendendo. Ela rende mais do que o valor da parcela hoje. Então é um bom negócio também. Mas se tu vê assim, tipo, como o Maurício falou, tu pagou lá 50 mil, tu foi contemplado e nós oferecer 200, porra, velho, 50 mil tu botar 200 no teu bolso,
O cara tem que ser louco, né? A gente quer muito comprar. Depende só se o cara vai querer vender Mas ou não. enfim, daqui a pouco o cara tem pra quem vender, como eles dizem. Ele em vez de vender pra nós por 200, vendeu pra alguém por 220, mas aí ele tem responsabilidade da liberação, do cara pagar ele certinho. Então, aí é com ele. Às vezes pedala em 200 vezes ali. Já vi isso aí. Eu já vi cada negócio que eu não consigo entender até hoje. O cara pode ganhar à vista, o cara vai parcelar em 5 vezes, aí paga as 2 primeiras, não paga mais, e achou que fez um ótimo negócio aí. Não. Olha, resumo da história, pode vender para quem quiser, o título é do consorciado, não existe nenhum tipo de obrigação de vender para ninguém, nem nada, só se assinou um contrato com essa obrigação, que isso até não pode, então, enfim, não tem obrigação, e sim obrigação de fazer o melhor negócio sempre. Como a gente fala muita coisa que para nós é muito óbvio e as pessoas às vezes não sabem, como a gente tá fazendo, na minha opinião, um podcast bem completo de tudo que a gente tá conversando, também entender o procedimento pós. Vamos lá, o cara contemplei hoje, que nem eu fui agora, antes de vir aqui eu tava no cartório. Como é que funciona? Vai uma procuração, uma transferência do teu grupo e cota, passando a titularidade pro nome do escritório. E nesse mesmo momento, vai um Pix pra tua conta do valor acordado. Né? A partir deste momento, não tem mais o crédito, não tem mais as parcelas. A carta não é mais tua. E tem o lucro no teu banco, faz o que tu quiser com o dinheiro. E faz mais um novo investimento. E normalmente faz mais 2 investimentos. Ou 3, ou 10. Ou 10. Ou quantos quiser, né? Não, quantos puder pagar, né? Quantos puder pagar. Boa. Verdade, exatamente isso. Bora pra próxima? Vamos pro próximo. A recompra da carta contemplada é garantida? Quem é que fez essas perguntas aí, hein? O nosso marketing tá... Isso aí foi um cliente, eu acho. Eu acho que foi um cliente. O nosso marketing acabou escolhendo algumas perguntas. Cabeluda. Né? Cabeludas pra... Eu acho que o pessoal, todo mundo entender de fato e ver que não existe nada escondido, que é tudo transparente, é um negócio transparente. E a recompra da carta contemplada garantida, cara, dentro do valor comercial de compra da carta, com certeza, né? Tipo assim, a gente quer comprar para revender, mas existe um valor comercial de compra dessas cartas de crédito. Que hoje, vamos lá, vai de 17% a 23% normalmente numa carta de imóvel, né? Então depende muito daí de carta para carta. Mas vamos lá. Depende se o cara também vai querer vender. Às vezes pode ser que ele tenha passado do prazo, né, desses 23%. Ele pode revender para um cliente final, ou daqui a pouco usar o crédito. A recompra da carta contemplada garantida é dentro do valor comercial de compra das cartas. Dentro dos parâmetros de aquisição de cota. Né? Daqui a pouco, lá no final das contas, o cliente vai perceber que, tipo, ele pagou 30 mil e a carta a gente ofereceu lá 30 mesmo, o mesmo valor que ele pagou, daqui a pouco ele vai perceber que não compensa, porque vale a pena ele comprar algum bem, botar para alugar, que foi aquilo que a gente falou, né? Como forma de investimento, pensando na alavancagem patrimonial, na poupança, na poupança não, como é que é? Na aposentadoria já. É que posso só dar um gancho? N possibilidades sobre isso, que é o quê? Existe a possibilidade de tu vender por dinheiro, de tu trocar por outras cartas de consórcio. Eu nem entrei nisso, uma série de opções pro cliente, entendeu? Então, sempre a gente vai ter um negócio para ele. É isso que eu penso, né? Sempre. Só tem um grande detalhe que eu vou só frisar de novo, que a gente comentou antes, quando a gente tava conversando, mas eu vou bater mais uma vez. Qual que é o grande problema aí? O cara pagou 30, tá? O cara pagou 30 e ofereceria 30 para ele. Só que daqui a pouco o crédito que ele tem não faz sentido. Por causa que ele pegou. Sim, com certeza. Não faz sentido. E daí, tipo assim, cara, ele acha daí como um brick ruim. Então, de novo, quando tu vai adquirir um consórcio, pega um crédito que faça sentido pra ti, caso tu vai usar. Daí vai ser bom pra ti. Entendeu? Por causa que continua sendo um crédito muito barato. Mês passado, Pedro, eu tive um cliente meu, né? Bem antigo até por sinal, e ele tinha pago muito no consórcio. E daí na conversa com ele, cara, eu disse pra ele, eu não consigo comprar, por quê? Não vai ser competitivo no mercado para me revender ela. Entendeu? Por quê? Porque a entrada ficou muito alta. Não que ela não vale mais do que tem pago conforme tu já pagou, né? E ele, mas daí o que eu faço? Cara, existe uma alternativa, tá? Que é o qual? Eu tenho muito cliente que fez o consórcio que não contemplou ainda.
Entendeu? E ele tem lá um consórcio lá que pagou 20 mil reais em parcelas e ele quer dar esse consórcio mais X valor em dinheiro. Eu acho que numa negociação assim eu consigo fazer tu ganhar dinheiro daí. Daí de repente Porque esse mesmo cliente que tem 20 mil pago tava dando lance e não conseguiu contemplar. Exatamente. Isso aí. Ele vai conseguir pagar uma entrada que foge, vamos dizer, os valores que o mercado hoje pratica. Então, por muitas vezes eu tô fazendo assim com um cliente. E eles estão saindo ganhando dinheiro, com um novo investimento, né? Com a possibilidade daí sim de ganhar de novo o consórcio e ganhar dinheiro com esse novo consórcio. Porque normalmente, vamos lá, o cara pagou 50 pau em parcela, a entrada já ficou incompatível, né, com o mercado, e ele pega uma carta com 20 mil pago. Pô, 20 mil pago, tu voltou o jogo lá atrás de novo e tu tem a possibilidade de contemplar e vir a ganhar dinheiro. E sem contar que daqui a pouco essa carta dele era um valor e essa que ele tá trocando é um valor maior que vai suprir necessidade dele no futuro. Isso, que essa carta aí ele não teria o que fazer, exatamente, né? Que é o famoso carta na troca, né? Que a gente já fez bastante isso, a gente faz com frequência, parceiros aí Brasil afora. Eu já fiz vários negócios assim. Então, pessoal, quando contemplar aí os parceiros de vocês, tiver muito pago, vem pra Frag Vitelo e conversar com nós aí. Sempre temos a solução. Consórcio na troca. Próxima pergunta. E quando contempla e quer usar, como é o processo? Como a gente tá sendo sincero, o processo é burocrático. Não é tipo... Depende. O processo é burocrático no seguinte caso. Eu não vou pegar e colocar 2 papéis e já liberar já logo de cara. Vai ter alguns papéis a mais que eu vou ter que ser colocado. Mas esse é o sonho de todos, né? Que seja rápido. Mas tipo assim, vamos lá. Eu falei sobre isso hoje. Eu tava falando com um cliente. Ele contemplou, né? E daí ele achou que daqui a pouco ele ia contemplar e ele ia pegar, tipo, agora. Só que se tu comprar à vista, tem um processo de transferência. Tipo de um veículo, um exemplo, né? Imóvel também? Vamos lá, um veículo, vai ter 2 dias, às vezes, que a concessionária vai pedir para emplacar, alguma coisa assim, 2, 3 dias. Se tu financiar, às vezes vão te pedir uns 4 dias, 5 dias. A parte da questão do que eu digo que é burocrático é por causa que em todas as ferramentas de como tu comprar, todas elas têm alguma situação onde que não vai ser eu te dei o dinheiro aqui, já vou pegar e vou sair com o negócio, porque normalmente a gente está falando de bens maiores, veículo, imóvel, né? Então só para ficar bem claro essa situação. Eu gosto muito de dizer, é burocrático, né? Mas para a segurança do cliente e do grupo. Por quê? Porque a burocracia existe, né? Por causa dos golpes. Se não existisse burocracia, se não existisse golpe, não existia burocracia para nada, né? A gente paga pelos ruins, né? Então, hoje o que a administradora ela se preocupa muito? Em averiguar se o imóvel é regularizado, se quem está vendendo esse imóvel não tem algum tipo de ação judicial ou algo que impossibilita a venda. E para te fazer isso, tu precisa de documento. Tu precisa averiguar em vários órgãos públicos e órgãos privados, né? Onde é que tu vai conseguir ver se esse cliente é apto a vender. Tu imagina tu como consorciado, porque isso é uma reclamação muito, né? Mas pede o documento de quem tá vendendo? Claro que sim. Por quê? Se o cara tá enrolado e tu compra o imóvel e não podia ele tá vendendo, e o juiz manda retornar pro dono anterior, enfim, ou levar para quem ele decidir, né? Olha o prejuízo que geraria pro consorciado e pro grupo. Então hoje a burocracia é por quê? Porque tem muita gente agindo de má fé no mercado, tentando vender bens, né, que não poderiam estar sendo vendidos. Um exemplo, processo trabalhista. Exato. O cara tem um processo trabalhista no lombo e daqui a pouco a pessoa que tá comprando não sabe. Então, de certa forma, tu acaba ganhando uma assessoria jurídica da administradora de forma gratuita para não te passar a perna. Uma coisa que eu sempre falo, se passou no análise do administrador, tu tá comprando bem e garantido. Não tem erro. Tu tá comprando um negócio redondo. E eu acho que uma vez que tu sabe, no fim das contas, que isso tá acontecendo, valeu a jornada, e valeu, vamos dizer, o período de... Eu sei que o processo aí, vocês focaram muito no processo de imóvel, né? Mas o processo de veículo, ele tá muito ágil. Esses dias, alguém me falou que fez em 2 dias. Exatamente. Cara, em 2 dias foi feito. Mas tem muito administrador no Brasil aí que tá demorando bastante, né? Por questões documental, né? Sim. Isso é uma coisa muito interessante. Tá todo mundo digitalizando agora, né?
Mas tem muito administrador que ainda usa muito o documento físico, né? E isso acaba atrasando um pouco. Imagina chegar o um processo. SEDEX, depende de onde vem, leva 4 dias. Exatamente. Então isso atrasa muito, né? Isso é uma situação que E outra coisa, como o consórcio possibilita comprar de pessoas variadas, né? Hoje tu pode comprar com uma carta de crédito de carro ou de imóvel de qualquer pessoa, qualquer ser. Né, que tem uma revenda ou particular. Só que, diferente de muitos financiamentos, a revenda não é credenciada. Entendeu? Hoje o banco credencia a revenda, né? Eles têm contas bancárias que cruzam um com a outra. Então lá pode ser que seja mais ágil por essas razões. Mas a administradora ela tem sua agilidade baseada em cima que está te possibilitando comprar de qualquer lugar, de qualquer pessoa, né? Ali que se torna um pouco mais mas basicamente para tu comprar, né? Hoje tu tem que ganhar 3 vezes o valor da parcela e não renda 3 vezes o valor da parcela, não tem restrição. E o que tu está comprando está regularizado, de novo, né? Valeu o valor comercial que tu quer comprar. A avaliação desse bem tem que suprir as normas ali, que é o saldo devedor, o fundo comum. Então aí depende de administradora para administradora, né? Outra coisa no veículo, né, tem administradoras que é 2 anos, 3 anos, 5 anos. A nossa é 10 anos. 10 anos. E pesado, a HS Consórcio é 10 anos veículo e pesado até 15 anos de uso. Perfeito. Bora pra próxima? Tá acabando, hein, gente? Tá indo longe. Finaleira. Depois de contemplar como fica o valor das parcelas. Quem vai? Pedrão. Vamos lá. As parcelas, depois que tu contempla, elas são uma vez ao ano. Depende, na verdade, de como foi vendido. Se foi vendido através de um índice ou outro índice. Tem, por exemplo, o FIP, né? Alguns veículos são em cima de FIP, outros são em cima de índice como IPCA, INCC no imóvel. Então depende muito do índice de correção. Uma vez ao ano, o teu saldo devedor ele acaba dando uma reajustada. Mas acontece, por exemplo, se eu comprei um imóvel e coloquei para alugar, um exemplo, né? O meu aluguel acaba corrigindo muitas vezes pelo IGPM. Então, se tu for analisar, vai subir um pouquinho o valor da tua parcela, mas vai subir também, se tu ganha, por exemplo, num aluguel, né? Tu vai manter uma coisa pela outra, porque teu bem tá também crescendo da mesma forma. Ou seja, pode ocorrer correções tanto para cima quanto para baixo em algum perfeito. Enfim, exatamente. Pode ser para baixo, né? Também. As pessoas acham que às vezes normalmente é só para cima. Já vi vários casos de ser para baixo também. Tecnicamente, para explicar a correção de consórcio, eu acho que foi nisso que a gente chegou. Por que existe a correção do consórcio? Tá? A correção do consórcio ela existe para possibilitar o primeiro contemplado adquirir o mesmo bem que o último contemplado. É esse o intuito. Por isso que existe a pós-fixação em cima de um índice. Tem grupos formados por FIP, por tabela do fabricante, por IPCA, por IGPM, por INCC. Esse índice possibilita o quê? Que a inflação não desvalorize o crédito daquelas pessoas que não contemplaram na primeira assembleia. E sim, então vão contemplar, enfim, no meio do consórcio ou no último. Então, a correção existe para isso. Como é um grupo de autofinanciamento, todos pagam, enfim, uma vez que os créditos todos subiram, né? Imagina, entendeu? Tu vai comprar para construir, né? Comprar um terreno e construir. O cimento de hoje não vai ser o mesmo valor do cimento daqui a 3 anos, né? Então, é o valor de um terreno. Hoje, quanto é um terreno? É X. Daqui a 10 anos, com esse mesmo valor, tu não vai conseguir comprar esse terreno. Então, se tu perceber isso, por isso que o consórcio ele é um bem que não inflaciona, né? Por quê? Porque ele está sempre... tu tá pagando o teu consórcio, ele está sempre atualizado com valores de mercado. Né? Então, tô com a minha carta, fiz uma carta de 100 mil, mas daqui 5 anos 100 mil não vale mais nada. Não, ela não vai mais ser 100 mil. Ela vai ser, sei lá, 130 mil um exemplo, tá? Então, tu não vai perder poder de compra no fim das contas. É isso que vai acontecer. Tu não perde o poder de compra com o consórcio, né, ao longo do tempo. Tu chega até o objetivo, ponto. Exatamente. Isso aí então, gurizada. Acho que é isso. Acho que a gente chegou na finaleira. Foi. Agradecer aí então a presença dos meus sócios, então. Agradecer a todos aí. Não esquecendo, né, pessoal, de curtir, compartilhar. Deixa aí seus recados aí, o que vocês quiserem ouvir de conteúdo aí. Deixa aí pra gente, daqui a pouco, na próxima, quem sabe, vai ser esse assunto abordado aí. Vamos falar das redes sociais de novo? Fala a tua rede social aí, Maurício. Defraga Maurício. Só chama. Bitelo.rodrigo. pedroveríssimo.wolf no Insta. Wolf Consórcios. Fraga Bitelo Consórcios.
o Wolfcast, né? Então, e a Volk Empreendimentos. Volk Volk Empreendimentos, Empreendimentos. é isso aí. É isso aí, são as empresas da Wolf 360. Valeu, galera. Obrigado Valeu, aí. abraço, até a Abraço, próxima. até a próxima. Abração. Feito.